E salve, salve Jinsenzenses, aqui quem fala é o Rorô do canal Otaku no Jinsei, e sejam muito bem-vindos à terceira e última parte do guia de temporada Verão 2019. Sim, nós estamos no inverno, mas a gente segue o calendário japonês. Se você quiser ver a segunda parte e a primeira parte, eu vou deixar o link aparecendo aqui em cima. Na segunda parte eu falo sobre todos os animes de ação e aventura que são novos, que são estreias. E na primeira parte do guia eu falo sobre todos os animes que estão ganhando uma continuação, desde Takagi-san, Dungeon Ideai e todos os outros que estão ganhando segundas, terceiras, quartas temporadas ou OVAs, beleza? Então, para quem quiser dar uma olhada em todos os outros animes que eu já falei, é só entrar aí nos links que eu deixei, também vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos para a lista de ecchis e comédia. Dumbbell no Kiromoteru, ou algo parecido com isso. Dumbbell é uma comédia de academia. Basicamente, uma garota colegial percebe que está ficando com umas gordurinhas a mais e resolve entrar para a academia. Nisso, ela encontra uma outra garota, também do colégio, que é fanática por academias e elas se juntam para malhar. Basicamente, essa é a premissa do anime. Ele vai ter essa pegada mais simplista, realmente vai ser um slice of life de academia e com muita comédia. O diretor, ele é especializado em comédia. É lógico que eles vão dar algum aprendizado, algum ensinamento sobre coisas de academia, então pelo menos você vai sair do anime sabendo alguma coisa interessante para sua vida. Como fazer exercício de, sei lá, abdominais. Aí as minas lá ensinando, saca? Vai ser algo desse gênero. E como eu falei antes, o diretor, ele é especializado nesse tipo de assunto, ele faz bastante comédia e ecchi. Então pode ser que saia alguma coisa boa. O estúdio também se dá bem com esse tipo de animação, até porque não exige tanta coisa, não precisa de uma animação tão excelente, apesar de que vai ter uma boa movimentação, já que ele envolve um pouco de esporte, sim. Então essa pode ser uma boa pedida para quem gosta de uma comédia que beira o insano, que nem, por exemplo, Granblue. E Kawaii Kereba Hentai Demo Tsukiga, alguma coisa que eu não vou lembrar agora, é um nome grande. Mas se você ouviu o hentai e você já ficou, oh meu Deus, é hentai. Não, relaxa, meu jovem. Kawaii Kereba não é um hentai, mas poderia ser, por pouco. Basicamente, a premissa de Kawaii Kereba Hentai, sei lá das quantas, é um garoto que está no colegial e recebe uma carta de amor. Nossa, que coisa linda. Só que dentro dessa carta de amor tinha uma calcinha. E aí começa a bugueira. Bom, basicamente, esse garoto começa a ir atrás de quem é a dona dessa calcinha, né, para descobrir quem mandou a carta para ele, quem mandou o bilhete de amor com calcinha dentro. Então ele vai atrás de todas as garotas do colégio, vai descobrindo que cada uma é mais louca que a outra e elas são todas quebradas e o anime é perturbado. Mas para quem gosta desse tipo de anime com bastante ecchi, esse sim, com muita comédia e ecchi full, pode ser que seja uma boa pedida. Então essa Cinderela da calcinha vai ser animado pelo estúdio Seven e pelo estúdio Geek Toys. O estúdio Geek Toys é um estúdio bem, assim, eu não vou poupar, é um estúdio bem bosta. E o estúdio Seven é um estúdio especializado em ecchi. Então pode ser que o estúdio Seven consiga salvar um pouco da história, né? Consiga salvar um pouco da animação. E o diretor é um diretor completamente desconhecido, ele fez pouquíssima coisa que se tenha notoriedade, então não tem como falar sobre ele. Então tá aí, né? Vamos ver o que pode sair desta bagaça. E Tejina Senpai. Tejina Senpai é o anime da garota mágica louca. Ele basicamente acompanha a história de um garoto que entra para um clube, e nesse clube tem uma garota que gosta de fazer mágicas, e ela é meio atrapalhada, ela vive fazendo besteira. E ela é completamente louca, assim como todas as outras personagens que tem nessa história. Apesar de que ela tem Feng, e Feng são sucesso. Mas sim, deixando o Feng de lado, Tejina Senpai vai ser essa premissa de vida escolar com comédia e garotas loucas que vão entrando no clube, que não falou exatamente do que é. Não sei se o clube é de mágica ou se é um clube aleatório e que a garota faz mágicas. Mas em suma, essa é a premissa.
Sobre a Steph, o diretor, ele é novato, ele não tem nada feito ainda, então não dá pra falar. E o estúdio é o estúdio Linden Films, que às vezes entrega coisas boas, às vezes entrega coisas médias. Então vamos ver aí o que pode vir de Tenjima Senpai. Esse é um anime aí que eu tô hypado pra assistir. Se o timing cômico do diretor for bom, pode ser que saia uma boa animação. E agora, provavelmente o anime mais doentio da temporada. Kogeki Okasan wa Suki desu ka? E mais um nome antes que eu não tenho a menor ideia, porque é um nome mega colossalmente gigantesco. É um anime baseado em uma light novel de um personagem, de um garoto, que vai para um mundo de fantasia, ou seja, é um isekai. Só que ele vai para o mundo de fantasia com a madrasta dele. Por enquanto, é a madrasta. Daqui a pouco vão começar a inventar outras coisas. Que nem quando começou com os animes de irmãzinha. Começou com irmã que era stepsister, que era irmã, meia-irmã, e terminou com Yosuga no Sora. Então assim, a gente sabe onde esse caminho vai e a zoeira é louca. O Japão tem a capacidade e o Japão tem a proficiência de fazer uma parada louca dessas e vai funcionar porque, né, Japão. Então bora lá. Premissa desse anime, como eu falei, o garoto vai com a sua madrasta para esse mundo de fantasia e a madrasta ela é muito overpower. O garoto é overpower, mas a madrasta é muito overpower. Ela é que manda no rolê todo. Outras garotas vão aparecendo no meio da história e tal. Ele foca um pouquinho em ação, mas ele é muito mais comédia. Por isso que ele está na parte comédia. Ele é muito mais a relação do garoto com a madrasta e as tretas que eles vão arrumando nesse outro mundo de fantasia. E o diretor ele já está acostumado em fazer comédia com ecchi. Ele fez Zero no Tsukimiya. E o estúdio é o estúdio JC Staff, que está pegando 4 animes, 2 OVAs e, se eu não me engano, um filme para animar nessa temporada. O que vai acontecer, meus queridos? Vocês já sabem, quem pega um monte de coisa para fazer numa única temporada, acaba se dando mal. E a JC Staff parece que está querendo se ferrar bastante, porque não basta eles estarem tomando esporro para caralho por causa de One Punch Man, que não tá ruim, mas tipo... né? O pessoal tá metendo o pé neles, eles resolvem pegar e falar, não, bora fazer o quê? Vamos pegar 4 animes e 30 filmes pra fazer de uma vez. É lógico que algum deles vai ter animação, vai ter a qualidade reduzida, porque eles vão ter que dar prioridade para um em detrimento de outro. Então esperamos que não seja um anime bom, que acabe sendo prejudicado com essa história. E próxima comédia, Joshikousei no Muzukai. Joshikousei vai ser basicamente um Danshiko Kousei, só que versão feminina, literalmente a mesma coisa. Só que ao invés de garotos colegiais, são garotas colegiais e uma comédia da vida delas, do cotidiano da escola delas, e elas vivendo e querendo romances e falando sobre a vida e tudo mais. Basicamente não tem muito o que falar. Essa é a premissa de Joshikousei. O estúdio é um estúdio Passione, que de vez em quando entrega coisas boas, e o diretor é um diretor desconhecido, não fez nenhum anime sozinho, ele só ajudou, foi co-diretor em outras obras. Então vamos ver o que pode sair de Joshikousei, apesar de que é aquilo, o anime vai ser bem paradão, então pelo menos na parte de animação não tem muito mistério, é só eles manterem uma boa parte na comédia, manterem o timing cômico que é o mais importante. E Macchiato Mazoku, Macchiato, ou Machado em japonês, Machado Mazoku vai nos contar a história de uma garota que desperta poderes das trevas e ela é mandada para derrotar a representante do clã da luz. Só que ela acaba tomando um pau da garota e as duas se juntam para defender a cidade, para proteger a cidade. Então esse vai ser mais um daqueles animes no estilo Garotas Mágicas, Mahou Shoujo, só que sem ser das trevas, não é maligno, não é com dor, ódio, ranger de dentes e abismo. Não espere um Madoka. Ele é muito mais na pegada de Card Captor Sakura e Sailor Moon. O diretor é um excelente diretor, e o estúdio é o estúdio JC Staff, que resolveu, né, pegar trilhões de animes para animar, e é lógico que algum anime vai se ferrar nessa história. E vamos sair da área de comédia e ecchi, vamos para a área de dramas e romances. Lord Eumeloi, ou Lord Eumeloi,
dependendo aí de como você quiser falar. É um spin-off da série Fate Zero, mas você não precisa assistir nenhum Fate, nem Fate Zero para entender Lord Elmeroy. Você pode assistir ele numa boa. Basicamente, ele nos conta a história do mesmo protagonista de Fate Zero que resolve mistérios numa associação de magos. Ele tem o auxílio de alunos e também tem auxílio do servo dele, que nem Fate normal. Se você quiser saber mais sobre o anime, eles já lançaram uma prequel, ou episódio 0, ou projeto piloto, como você preferir chamar. Já tem um episódio que saiu no início de janeiro, mas o anime mesmo só vai começar agora, no mês de julho. O estúdio é o estúdio Troika, que fez Recreators, que já é um anime que tem essa mesma pegada, que tem as mesmas características de Fate. Então é um estúdio que já está acostumado a trabalhar com esse tipo de ambientação. E o diretor é o diretor de HT Kimi ni Naro, que é um excelente anime. Então o diretor é muito bom, o estúdio é muito bom, provavelmente vai ser alguma coisa muito boa disso aí. E Nakanohito Genome, ou Genoma, não sei como pronuncia isso em japonês, mas Nakanohito Genome vai nos contar a história de streamers e influenciadores digitais que são levados para um jogo. Não sei se é um jogo na vida real ou se é um jogo um outro mundo, mundo de fantasia mesmo. Isso não ficou claro no trailer do anime, provavelmente vai ser mais bem desenvolvido no caminhar da história e por enquanto ainda não dá para saber se ele vai ser uma parada mais pesada, se ele vai ter sanguinolência, ódio e morte para todo lado ou se ele vai ser uma parada mais tranquila. O estúdio é um estúdio muito competente, o estúdio Silverlink, que faz excelentes animações, e o diretor também é um diretor bom, então a gente pode esperar alguma coisa interessante desse anime. E próximo anime, Katsute Kamidata. Katsute vai nos contar a história de uma civilização que estava em guerra, o norte e o sul estavam batalhando, e no decorrer da guerra, cientistas criaram criaturas soldados. São criaturas soldados bestiais com poderes mágicos que foram utilizados durante a guerra. E essas criaturas se chamavam Incarnates, ou Encarnados. E após o fim da guerra, essas criaturas tinham que se adaptar a viver na sociedade ou morrer sendo caçadas pelos caçadores de Incarnated. Então a história acompanha a vida de uma garota que é filha de um Incarnated que foi assassinado por um caçador. E a partir disso, ela acaba descobrindo segredos e mistérios sobre a sua própria raça. O estúdio e o diretor são muito bons, o estúdio Map e o diretor é o mesmo diretor que fez Hajime no Ippo, dentre outros animes. E Araburu Kisetsu no Otome. Araburu vai nos contar a história de garotas colegiais que estão no seu clube e no meio das conversas uma delas pergunta: o que vocês gostariam de fazer antes de morrer? E uma das garotas fala: sexo. E o assunto desenrola a partir disso e o anime vai abordar esse assunto de um aspecto mais sério, não vai ser nada ecchi, nem nada comédia, vai ser realmente garotas falando sobre isso, porque sim, mulheres também pensam muito em sexo, não são só os homens, e não, isso não está errado, mas esse anime provavelmente vai tirar um pouco aquele ar de que mulher é uma princesinha e que elas são puras e elas não pensam em nada dessas coisas, porque na verdade elas pensam tanto quanto os homens. E o anime também vai ter uma boa dose de romance, porque tem um personagem masculino, um garoto, que vai atrair a atenção de duas garotas da história. Então provavelmente vai rolar um triângulo amoroso. E a criadora original, que também é roteirista desse anime, é a Mari Okada. Mari Okada ela é muito famosa por esse tipo de anime. Ela fez animes como Gundam Iron Blooded Orphans, Anohana e Nagi no Asukara. Inclusive, o meu último vídeo foi falando sobre Nagi no Asukara e animes que tem triângulos amorosos. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, no card, vocês entram lá. Então sim, a Mari Okada faz excelentes animes. O estúdio não é lá essas coisas e o diretor ele é mais ou menos, ele não é o diretor ruim. Então pode ser que com a Mari Okada e o diretor, o anime acabe sendo uma boa pedida. E o único anime que é puramente Slice of Life dessa temporada é Uchi no Musume,
Uchino Musume nos conta a história de um jovem que resgata uma garota demônio, uma criancinha demônio, no meio da floresta. Ela estava toda machucada e tal, e ele leva ela para cuidar na casa dele. Então ele meio que se torna o pai dela, digamos assim. O anime vai ser mais nessa pegada dele cuidando da garota e tendo momentos mais fofinhos. Reza a lenda que existem alguns momentos mais tensos na série e que o protagonista é overpower, mas pelo trailer não parece ser o caso. E um ponto forte é que a light novel, que é o original do anime, já está encerrado, já terminou, e ela se passa num time-lapse longo, ou seja, vai começar da infância da garota e vai terminar na vida adulta. Então provavelmente o anime vai se passar desde a fase de infância por vários períodos até a vida adulta dela. E é lógico que existe a possibilidade deles darem uma rushada na história e fazerem tudo em 2 temporadas, ou eles fazerem só a parte da infância dela agora, e se o anime tiver uma boa aceitação, mais pra frente fazerem a parte da adolescência para a vida adulta da garota. Porque com certeza valeria bastante a pena fazer o anime completo, já que a obra original já está concluída. E nessa temporada também só temos um único anime de esportes. Isso se você não considerar o anime da garota que malha. Mas, sim, o anime de esportes dessa temporada é Try Nights. A única coisa que a gente sabe sobre o anime é que ele vai ser um anime de rugby, de garotos que jogam rugby. E basicamente é isso. Ainda não existe nenhum visual, não existe nenhum trailer. O estúdio é o estúdio Gonzo. E o diretor, sabe quem é o diretor? Pois é, nem eu. Por quê? Porque não tem diretor ainda, eles não anunciaram o diretor. Ou seja, nós estamos há dias da nova temporada e eles ainda não anunciaram nem o diretor, nem soltaram nenhum maldito trailer. Como é que eles esperam que a gente confie que esse anime vai ser bom? Então, eu lavo minhas mãos. E agora os animes de música dessa temporada, que saíram vários, diga-se de passagem. E para as fujoshis de plantão, nós temos aí Given. Given vai nos contar a história de 2 garotos que se juntam para fazer uma banda. E além deles se juntarem para fazer a banda, eles acabam descobrindo que eles têm atração pelo outro. Ou seja, este é um yaoi, ou BL, como as fujoshis chamam por aí. E se você gosta desse estilo de anime, né, com yaoi, é uma boa pedida. O estúdio é o estúdio Lush, que é um estúdio muito acima da média, faz animações muito boas, e o diretor é um diretor novato, é um diretor desconhecido. Então vamos esperar que o estúdio dê aquela upada e que o diretor consiga fazer um bom trabalho. E Ensemble Stars. Ensemble Stars vai nos contar a história de garotos idols que estão treinando, estão numa escola para idols masculinos. E nessa mesma instituição, nessa mesma escola, existe um curso de garotas que fazem produção, que são treinadas em produzir idols. Ou seja, em um lado tem só garotas e do outro lado só os garotos. O foco principal vai ser os garotos e uma das garotas que está na área de produtora de idols acaba sendo responsável por agenciar alguns garotos que vão ser os protagonistas, os membros principais da história. Então o anime basicamente vai se passar nessa premissa de idols e escolas, idol school da vida, só que com personagens masculinos. O estúdio é o estúdio David Productions, que faz animações boas de vez em quando, nem sempre, mas às vezes saem animações muito boas. E o diretor é um diretor novato, um diretor desconhecido, então vamos ter que assistir para ver o que vai sair deste anime. E Raystage Dream Days. Raystage vai nos contar mais uma história de idols, só que dessa vez idols garotas. O anime vai acompanhar a história de uma garota que tem o sonho de participar do Raystage, que é um evento de música para garotas colegiais. Basicamente essa é a sinopse do anime. O trailer também não fala muita coisa, então não tem muito o que acrescentar. O estúdio é um estúdio bem meia boca e o diretor é um diretor bem ruinzinho. Então assim, não tem muito o que defender desse anime por enquanto. Então vamos ter que dar uma assistida aí, pelo menos no primeiro episódio, para saber se a gente vai apedrejar essa porra até a morte ou se pode ser que saia alguma coisa interessante. E para finalizar, eu vou falar sobre 2 animes que eu não falei no meu último vídeo, porque ainda não tinha trailer e o outro ainda não tinha saído, a Steph. Agora já saiu o trailer dos 2.
O primeiro é Toaru no Accelerated, que é da mesma franquia de Index. Toaru Accelerated é um spin-off da história original e vai acompanhar a história de um dos vilões de Index. A história vai contar basicamente esse protagonista, que na verdade é um antagonista, que está protegendo uma garotinha de uma organização. E vale lembrar que esse é um daqueles animes que o personagem principal, no caso o vilão, é um personagem muito overpower. O estúdio é o problemático dessa temporada, né? O nosso querido JC Staff, que pegou 50 trilhões de animes para fazer, e o diretor é o diretor de Big Order. Então pode ser que saia alguma coisa mais interessante, apesar do estúdio estar completamente sobrecarregado. E o segundo anime, que eu não falei no meu vídeo passado, que é de ação, o anime BAM, ou BAM, que basicamente vai contar a história de um grupo de demônios que quer se tornar humanos, mas eles são odiados tanto pelos humanos quanto pelos demônios, porque eles protegem os humanos e eles caçam os demônios. Então eles são odiados pelos demônios e não são aceitos pelos humanos. Basicamente essa é a premissa de BAM. O anime está ganhando um remake, ele já é uma série antiga, original, bem antiga, e agora vai ganhar esse remake. Sobre Staff, o estúdio é o estúdio Production IG, e o diretor é um diretor mais ou menos, ele tem algumas animações, mas não é nenhum diretor excelente. Então se você curte um anime que tem uma pegada mais de terror, com gore e bastante ação, pode ser uma boa pedida para você nessa temporada. Então é isso, galera, esses foram todos os animes de comédia, ecchi, romance, drama e tudo que não é ação e todo o resto que eu falei nos outros vídeos. Se vocês gostaram, like, sub e compartilha. Se vocês quiserem patrocinar o Otaku no Jinsei, vou deixar o link do Padrim no primeiro comentário. Sigam a Otaku no Jinsei nas redes sociais, entrem no nosso Discord para bater aquele papo. And as always, keep cool and YOLO! Moving like the speed of sound.